Alô, alô, minha gente! Aqui quem fala é a professora Paula Rocha e hoje nós vamos com diquinhas preciosas para o curso, para os nossos estudantes do curso de Direito. Diquinhas preciosas da disciplina de Direito Penal 4. Primeira dica, lembrem, a ação penal agora em todos os crimes contra a dignidade sexual, ela tornou-se pública incondicionada. Lembrem, ela já foi ação de iniciativa privada lá atrás. No segundo momento, ela passou por uma alteração em que a regra passou a ser de que a ação seria de iniciativa pública condicionada à representação do ofendido. E hoje, todos os crimes pertinentes ao título dos crimes contra a dignidade sexual são crimes de ação pública incondicionada. Então, não esqueçam que essa é uma dica valiosa. Uma outra questão que a gente percebe que os nossos alunos, muitas vezes, eles se confundem na distinção entre três crimes. Que crimes são estes? A violação sexual mediante fraude, o crime de importunação sexual, artigo 215-A, que é um tipo penal recente inserido em nosso Código Penal, e o crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A, lá na modalidade por equiparação. E aí vocês podem se perguntar, mas professora, qual a diferença entre esses três tipos penais e por quê? Eles são utilizados de forma tão recorrente nas avaliações da OAB, justamente porque eles são muito parecidos, sobretudo quando a gente se debruça sobre situações fáticas, situações práticas. Vamos lá, vamos para a seguinte situação hipotética. O indivíduo se encontra com outra pessoa em uma boate, em uma festa, essa outra pessoa não tem o hábito de ingerir bebida alcoólica e ele simplesmente começa ali a fornecer bebida alcoólica para essa pessoa. E essa pessoa fica alta eticamente. Percebam, ela não está vulnerável, ela não tem esvaziada a capacidade de oferecer resistência. Ela ainda tem percepção do mundo ao seu redor, muito embora esta percepção ela esteja viciada. Então, admitamos que, aproveitando-se dessa percepção viciada, esse sujeito ele leva essa pessoa para um outro local, onde lá praticam uma relação sexual. Nesse caso, eu vou falar em importunação sexual? Não. Eu vou falar em estupro de vulnerável? Não. Mas, professora, por que eu não vou falar em estupro de vulnerável? Porque aqui, nessa hipótese, essa vítima não estava no estado de vulnerabilidade, ou seja, não havia o esvaziamento da capacidade de oferecer resistência. Ela estava alta etilicamente, mas ainda não posso dizer que se tratava de uma vítima vulnerável. Então, nessa situação, a assertiva correta é violação sexual mediante fraude. E aí, pegou essa dica? Dica valiosa, gente. Professora, e quando é que eu estou diante de um estupro de vulnerável? Vamos adiante. E aí estão lá na boate, estão na festa e o indivíduo começa a entregar bebida alcoólica de modo tal que essa pessoa, ela dá o que a gente chama de PT, Ou seja, ela fica completamente vulnerável. Ela perde a capacidade de oferecer resistência. Ela, inclusive, está ali em estado de coma alcoólico, o indivíduo chega e pratica a relação sexual com ela. Nesse caso, nós saímos do que seria inicialmente uma mera violação sexual mediante fraude e agora a gente tem uma vítima aí que teve esvaziada essa capacidade de oferecer resistência. Portanto, nesse segundo exemplo, a continuidade desse exemplo primeiro, nós estamos diante de um estupro de vulnerável. E sobrou agora aqui para a gente a figura da importunação sexual. Por que eu deixei ela por último? Tendo em vista que é uma figura relativamente recente em nosso ordenamento jurídico, foi incorporada ao Código Penal no ano de 2018. Eu acredito que vocês recordam daquele evento que aconteceu dentro de um ônibus, em que um rapaz se masturbou e o sêmen terminou alcançando uma terceira pessoa, uma jovem dentro desse ônibus. Isso causou uma repercussão social profunda e dessa repercussão social nós tivemos uma mudança, uma alteração legislativa. Então saímos de uma figura que era uma mera figura contravencional, que era a importunação ofensiva ao pudor, contravenção penal, e essa figura passou a ser crime, um tipo penal, agora incorporada ao Código Penal como crime de importunação
sexual. E em que consiste a importunação sexual? Consiste na figura do constranger alguém sem a autorização dessa pessoa e aí praticar um ato libidinoso em face dessa pessoa. Por exemplo, um beijo roubado, um beijo sem autorização. Por exemplo, passar a mão na outra pessoa, na região pudenda, sem autorização. Todas estas são condutas configuradoras desse crime aqui do artigo 215-A, importunação sexual. E aí, gente, refrescou a memória, né? Aqui algumas dicas preciosas no âmbito dos crimes contra a dignidade sexual para que você não esqueça disso no dia que estiver fazendo a sua prova da OAB. Seja na primeira fase, seja na segunda fase, lembrem dessas questões que são questões importantíssimas lá no dia do teu exame de ordem. Mas não para por aqui. Vamos continuar com algumas outras diquinhas preciosas, né? Então, agora a gente pula, né? Lembrando ali da ementa da gente de Direito Penal 4, a gente pula para os crimes contra a paz pública, em que a gente estudou uma gama de tipos penais. Mas a gente vai concentrar, né, em dois crimes, né? Na distinção entre duas figuras. Em um crime que está lá nos crimes contra a paz pública, que é a associação criminosa, e um crime que está lá na Lei 12.015/013, que é o crime de organização criminosa. E aí, Paula, qual é a diferença entre esses dois tipos penais? A associação criminosa, minha gente, artigo 288 do Código Penal, vocês lembram que ela antigamente era chamada de quadrilha ou bando. E aí estava lá, né, a autoridade policial sendo entrevistada na delegacia. Qual foi o crime praticado? Foi o crime de formação de quadrilha. Hoje a gente não tem mais essa expressão. Hoje nós não temos mais essa nomenclatura, quadrilha ou bando. O crime hoje é a associação criminosa. O que é que diferencia esse crime do crime de organização criminosa? O crime lá do artigo 2º da Lei do Crime Organizado. Tanto a quantidade de agentes, né, envolvidos nessa associação delitiva, em que na associação criminosa, no mínimo 3 agentes, para a configuração da organização criminosa, no mínimo 4 agentes. Então, a gente já começa aí da quantidade de agentes, né, de componentes desse grupo criminoso. Mas não para aí. Quando nós falamos da organização criminosa, existem outros elementos, outros componentes, né, que a diferenciam da mera associação criminosa. Né? Na organização criminosa, nós temos um grupo estruturado. Esse grupo estruturado ele tem caráter empresarial, ele tem divisão de tarefas e ele se dá para a prática de crimes em grande medida, né, de cunho econômico, aí a macrocriminalidade, de crimes, sejam estas infrações penais de caráter transnacional. Inclusive, uma pegadinha pode cair no dia do teu exame de ordem, tá? E aí, minha gente, só lembrar, né, que pela nova lei do crime organizado, agora existe a possibilidade também de que determinadas contravenções penais elas possam ser consideradas a partir de uma perspectiva da organização criminosa, o que não era permitido nas legislações anteriores. Então, dica valiosa, dica preciosa. Imaginemos a seguinte situação hipotética. Eu tenho um grupo contravencional, né, de jogo do bicho, uma rede transnacional de jogo do bicho. Brasil, Colômbia, Argentina. Eu posso agora aplicar a lei do crime organizado, as diretrizes, inclusive, de investigação da lei do crime organizado? Posso. Né? Por quê? Porque agora se contempla a infração penal de caráter transnacional que contenha aí todos esses requisitos caracterizadores de uma organização criminosa. Então, atentem para essa dica, que também é uma dica preciosa. E aí, gente, já chegando ao fim, né, desse momento de dicas mesmo para o dia aí do exame, né, quando você vai escrever ali, vai resolver as suas questões. Eita, professora Paula disse isso, né, naquelas dicas para o exame da ordem. Recentemente, atentem para isso, o STJ se posicionou sobre a possibilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado. Atentem. Parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, a Lei de Drogas, ele traz requisitos, né, taxativos ali de reconhecimento do tráfico privilegiado, que a gente já sabe, né? A professora Paula já disse em sala de aula que, na verdade, não é uma privilegiadora, é uma minorante, é uma causa de diminuição de pena. Entretanto, no dia a dia, a gente chama muito aí de tráfico privilegiado.
E aí o STJ reconheceu a possibilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado quando essa pessoa, né, que foi pega com essa quantidade de droga, muito embora ela estivesse a mando de uma organização criminosa, mas ela não fosse componente dessa organização criminosa. Porque a gente sabe que lá no parágrafo 4º do artigo 33 há uma vedação expressa ao reconhecimento do tráfico privilegiado para membros de organizações criminosas. Entretanto, atentem comigo, nem todas as vezes que alguém pratica um ato dessa natureza, né, a traficância a mando de uma organização criminosa, necessariamente é um componente de uma organização criminosa. Por exemplo, eu tenho uma organização criminosa X, e aí ela recruta, né, alguém de lá da comunidade para essa pessoa entregar uma droga em outro local. Por exemplo, aquele tráfico que a gente chama de tráfico formiguinha, né, aquelas pessoas que são recrutadas e chamadas de mulas para o tráfico de drogas. Vejam, essa pessoa que foi recrutada, ela não compõe a organização criminosa. Então, foi uma decisão acertada, um entendimento acertado do STJ no sentido de permitir a aplicação do parágrafo 4º nessas hipóteses. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas rápidas aí de Direito Penal 4, a nossa disciplina aqui na ACES. Muita tranquilidade no dia da prova, a gente vai estar na torcida, né? Vocês sabem que a nossa equipe é uma equipe coesa, é uma equipe unida e é uma equipe que quer ver os nossos alunos aprovados na UAB, como já é histórico da ACES. Né? A ACES é campeã em aprovação no exame de ordem e cada dia a gente melhora, né, por você, para você. Então, um grande beijo, muito obrigada pela atenção, até a próxima. ACES Unita, cuidando do presente, construindo seu futuro.